que essa afirmação e esta pergunta ecoem nos nossos ouvidos sempre, hoje e sempre. Morri na cruz por ti. Essa é a afirmação. Que fazes tu por mim? É a pergunta. O que temos feito pelo Senhor para expressar gratidão por tão grande amor? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a provar também o nosso amor por Ele, com atitudes, não apenas palavras, mas com ações que expressem a inteireza do nosso coração, expressem a nossa gratidão com todo o nosso ser. Meus amados, abramos nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, de 7 a 12. Apocalipse capítulo 12, de 7 a 12. Diz assim a Escritura: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram prevalecer, não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu clamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar em nossas vidas a sua bendita palavra. Meus amados, antes de prosseguir e refletir um pouco sobre esse texto, vale a pena lembrar que o Apocalipse foi escrito com um propósito muito simples de ministrar conforto a uma igreja perseguida. As igrejas da Ásia Menor que receberam aquelas 7 cartas que estão registradas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas estavam vivendo debaixo de perseguição, estavam vivendo debaixo de grande angústia, de grande provação. A história do cristianismo, não apenas no primeiro século, mas ao longo dos séculos, foi sempre de perseguições, marcada por perseguições. Por ocasião do concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, depois do nascimento do nosso Senhor, dificilmente houve alguém que não tivesse alguma marca de sofrimento físico no seu corpo, e dificilmente alguma família cristã não tinha algum mártir entre os seus membros. Seus bens eram confiscados ou destruídos e eles sofriam encarceramento. Famílias riquíssimas perdiam simplesmente tudo. Certo autor nos lembra que o Estado podia interferir
a ponto de a pessoa não poder comprar nem vender. A igreja primitiva não tinha posses, nem mesmo templos para celebrar os seus cultos, porém foi capaz de abalar as estruturas do Império Romano com a sua mensagem e, sobretudo, com o seu testemunho de vida. Um exemplo disso foi a igreja de Esmirna, a sua condição de pobreza imposta pela perseguição. Os crentes da igreja de Esmirna eram pobres materialmente, porém ricos espiritualmente, ricos na graça de Deus, assim como todos nós éramos pobres, miseráveis do ponto de vista espiritual, e nos tornamos ricos da graça de Deus, ricos da misericórdia do Senhor, ricos porque, como Cristo, dependemos exclusivamente de Deus. Jesus Cristo estava convocando a sua igreja, especialmente a igreja de Esmirna, a viver de modo fiel a Deus, sabendo que a sua recompensa seria amanhã, seria no futuro, seria quando aqueles cristãos chegassem à eternidade. Por isso, Jesus disse àquela igreja: seja fiel até a morte, ou seja, seja fiel ainda que seja necessário morrer, ainda que seja preciso morrer, seja fiel, seja perseverante. Perseverar é não perder o foco, apesar das provações e adversidades da vida. Perseverar é manter-se ligado aos propósitos de Deus. A igreja que sofria com as maldades dos imperadores romanos encontrou, portanto, palavras de conforto e esperança neste livro da Revelação, este livro do Apocalipse. A iniciativa foi de Deus. Foi Ele quem proporcionou a João, quando estava exilado ali na ilha de Patmos, uma revelação preciosa do seu amor e do seu cuidado com a sua igreja. Apocalipse é uma revelação de Deus para a igreja daquele tempo, para a igreja de hoje, para a igreja de Jesus em qualquer tempo. Neste exato momento da sua vida, Deus trouxe você aqui, não por acaso. Ele trouxe você aqui para ministrar conforto e esperança ao seu coração, e ainda hoje Deus quer revelar a você a sua graça e o seu favor. Ele deseja revelar a você, como revelou à igreja no passado, seus planos, seus propósitos, as realidades que envolvem a sua vida. Ele deseja revelar a você tudo aquilo que tem procurado idealizar para a sua vida, revelar o seu amor, o qual não permite que Ele abra mão de você, que Ele desista de você, a despeito dos problemas e das dificuldades que você tenha que enfrentar. Tome posse da revelação que Deus quer fazer a você nesta manhã, por meio da sua bendita palavra. Neste texto nós temos, basicamente, duas revelações. A primeira revelação é de que há uma batalha. Vejam comigo o verso 7. O verso 7 nos diz: estourou a guerra no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Estourou a guerra no céu, diz o verso 7. Houve peleja no céu. Uma peleja tremenda. E o nosso adversário foi expulso do céu. Ele é descrito aqui como o acusador dos nossos irmãos, o qual se mantém, ou procurava se manter, dia e noite, diante de Deus, acusando os irmãos. Ele é o acusador.
acusador. A atividade do inimigo sempre foi acusar. Ele se ocupa disso dia e noite. Mas há uma palavra aqui de esperança tremenda, né? Ele foi expulso do céu. Miguel e seus anjos lutaram e prevaleceram, venceram, portanto, Satanás. Interessante a gente perceber que, como diz o verso 12, você pode observar comigo o verso 12: por isso alegrem-se os céus, porque houve vitória no céu, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, a situação foi resolvida no céu, mas aqui na terra está por ser resolvida, quando Jesus voltar. Até Ele voltar, nós permaneceremos numa batalha constante. Nós permaneceremos numa guerra espiritual constante. E quando não temos consciência disso, ficamos mais vulneráveis ainda. Mais vulneráveis. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, os versos 10 a 13. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer firmes, permanecer inabaláveis. Paulo está falando aqui sobre a realidade desta batalha. Se ela foi resolvida no céu, aqui na terra, está para ser resolvida, não foi finalizada, não foi concluída. Enquanto vivermos neste mundo, enquanto não chegarmos à eternidade, estaremos em batalha. Estaremos nesta batalha. O diabo foi lançado sobre a terra, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que conviver com esta realidade. Neste exato momento, no mundo espiritual, há uma grande batalha espiritual sendo travada. Sendo travada para tentar impedir-nos de viver o propósito de Deus. Tentar impedir-nos de vivermos segundo a vontade de Deus. Tentar impedir-nos de seguirmos os passos de Jesus como Ele espera, como Ele anseia, como Ele deseja. Há uma batalha espiritual. E Paulo fala que a nossa luta, portanto, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E ele nos encoraja a pegar toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau é aquele dia em que somos tentados a virar as costas para o Senhor, em que somos tentados a virar as costas para o nosso Mestre, para o nosso Salvador. Esse é o dia mau, em que você será tentado a abandonar Jesus, a deixar de segui-lo, a virar as costas para Ele.
Há uma batalha espiritual. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos conceda, meus irmãos, discernimento espiritual. Se nós não tivermos discernimento espiritual para entender o que é do céu e o que é do inferno, o que é de Deus e o que não é de Deus, nós estaremos vulneráveis. O apóstolo Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele procura brechas, ele procura oportunidades no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Estava vindo para cá hoje pela manhã, estávamos eu e Paulo Vitor e assim, pedi a ele para orar, como a gente sempre ora antes de sair de casa. E ele orou e depois eu senti desejo de continuar orando. E vim orando com os olhos abertos, tá, irmãos? Até aqui, quase em frente ao Colégio Batista. Ele estava com o olho fechado e eu estava com o olho aberto. E em um momento da oração eu estava pedindo a Deus: Senhor, por favor, faz aquilo que só Tu podes fazer nas nossas vidas. Há muitas coisas que estão fora do nosso controle, fora da nossa capacidade. Então, toma o Teu controle, toma o Teu cuidado, toma a Tua providência com essas questões. Mas, por favor, ajuda-nos a fazer o que temos que fazer. Eu estava dizendo a Deus: Senhor, ninguém vai orar por mim, ninguém vai ler a Bíblia por mim. O principal que temos que fazer é buscar um relacionamento consistente contigo. Todas as outras coisas decorrem desse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. As nossas melhores decisões são tomadas em Deus, são tomadas na presença de Deus, aos pés do Mestre. Então, o principal que nós temos que fazer é investir nesse relacionamento com Deus, porque quando investimos no relacionamento com Deus, nessa intimidade com o Senhor, nós temos melhores condições de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Temos melhores condições de enfrentar essa batalha espiritual que tenta nos afastar do propósito original de Deus para as nossas vidas. Há uma batalha, essa é a primeira revelação. Há uma batalha espiritual, mas há uma segunda revelação neste texto. Vamos ao verso 8, você pode verificar comigo? Verso 8 nos diz: não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão. Ou seja, a segunda revelação é uma revelação de vitória. Se a primeira revelação é de uma batalha, a segunda revelação é de que há vitória para o povo de Deus. Glória a Deus por isso. A segunda revelação é que, por mais difícil, por mais dolorosa, por mais complicada, por mais atribulada que seja essa batalha que nós temos de enfrentar, há vitória prometida para o povo de Deus. E a pergunta é: onde está esta vitória? Vejam comigo o verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória, meus amados, está no sangue do Cordeiro. Aqui está a nossa segurança, a nossa certeza de vitória. O Cordeiro foi até a cruz, ali derramou o seu sangue. O derramamento do sangue de Jesus é uma referência à sua morte, ao seu sacrifício. Ali Jesus
pagou o preço da nossa salvação. Ali Jesus garantiu a nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Por isso o apóstolo João pôde dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, que se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, não apenas de alguns pecados, mas Ele nos purifica de todo o pecado. Hernandes Dias Lopes diz que a morte de Cristo é a nossa vitória, o sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Por meio do que eles venceram? Através de Miguel? Através de suas próprias realizações? Não, por meio do sangue do Cordeiro. Não é o conhecimento do Cordeiro, nem a crença intelectual no Cordeiro, mas o sangue do Cordeiro que nos dá a vitória. A nossa vitória está no sangue de Jesus. Este sangue que foi derramado pelo amor de Jesus para conosco. Mas há um segundo elemento desta vitória. Se a nossa vitória está no sangue do Cordeiro, ela está também no testemunho. Vejam comigo o verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Meus amados, a palavra testemunho, de acordo com o dicionário, significa ato ou efeito de testemunhar, uma declaração, depoimento de uma ou mais testemunhas, uma demonstração cabal, plena, uma prova, uma afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. No Novo Testamento, testemunho é martiria. A mesma palavra que é traduzida no português por testemunho, no grego é martiria, que tem a ver com martírio, que tem a ver com a capacidade de testemunhar até que seja necessário morrer. Não abrir mão do seu testemunho. O testemunho é expresso ao mundo, nós testemunhamos, nós damos um depoimento, nós demonstramos de forma cabal, nós apresentamos uma prova através da nossa transformação, da transformação da nossa vida. Nós testemunhamos do amor de Cristo por nós, na medida em que permitimos que Ele nos transforme, que Ele nos molde segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Portanto, o testemunho de vida, é expresso através de um compromisso com Deus. Um compromisso tal que nos leva até as últimas consequências. Quando não testemunhamos, damos legalidade ao nosso adversário, abrimos brechas pelas quais ele entra e faz os seus estragos na nossa vida, na nossa família e assim por diante. Esses que testemunham de Jesus, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. A vitória daquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas, ama ao Senhor mais do que a si mesmo, ama ao Senhor mais do que a sua própria vida, e está disposto a ir até as últimas consequências. O verso 10 nos diz que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Deus,
quer trazer a salvação, o poder, o seu reino, a autoridade do Cristo à sua vida e à sua família. Festejai, ó céus, celebrem os céus. Ray Summer disse que as vozes celestiais proclamam a vitória do povo de Deus sobre todas as tentativas do diabo. Alcançam vitória por causa da sua fidelidade ao Cristo Redentor, e ainda que essa fidelidade lhes acarrete a morte, eles estão firmes, dispostos a seguir Jesus até o fim, seguir Jesus até as últimas consequências. Duas revelações temos aqui neste texto. A primeira é de que há uma batalha, da qual nós não podemos fugir. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nos tornaremos cada vez mais vulneráveis aos ataques do nosso adversário, sem perceber que estamos sendo atacados por ele. E segundo, que mesmo diante de uma batalha espiritual, há uma promessa de vitória. Vitória pelo sangue de Jesus, vitória pelo sangue do Cordeiro, vitória pelo testemunho daqueles que se comprometem firmemente com Jesus e não querem abrir mão de Jesus por motivo algum, ainda que lhe seja necessário morrer, com muitos dos nossos irmãos hoje, que fazem parte da igreja perseguida, estão perdendo suas vidas por causa do testemunho de Jesus, porque não abrem mão de seguir Jesus. Vamos orar? Não sei qual é a realidade que você está enfrentando neste exato momento da sua vida, mas eu devo lembrar a você que nós estamos numa batalha, estamos numa guerra. A guerra é feita de muitas batalhas. A guerra só vai terminar quando chegarmos à eternidade, ou quando Jesus voltar. Peça a Deus: Senhor, dá-me discernimento espiritual para enfrentar as batalhas que preciso enfrentar aqui dentro de mim, contra a minha própria natureza carnal. Dá-me discernimento espiritual para enfrentar as batalhas que estão fora de mim, que vêm do inferno contra mim, contra a minha família. Mas renova no meu coração a certeza, a fé de que há uma vitória reservada para o povo de Deus pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Há uma vitória. E peça a Deus: Senhor, ajuda-me também a testemunhar de Ti até as últimas consequências. Ajuda-me a testemunhar de Ti com fidelidade, ainda que seja necessário morrer. Ajuda-me a ser fiel a Ti até o fim. Se a nossa vitória é garantida pelo sangue do Cordeiro, nós estaremos neste momento, mais uma vez, nos lembrando da obra de Jesus ali na cruz e da sua vitória sobre a morte na ressurreição, através da ceia do Senhor. Enquanto você continua em oração, convido os diáconos para tomarmos nosso lugar junto à mesa e assim servirmos o povo do Senhor.